Começo de ano tem sempre a mesma pergunta: qual é a próxima tendência? O que eu deveria estar fazendo agora para dar certo? E talvez você tenha se perguntado: eu quero isso de verdade ou só estou seguindo o que alguém me pediu para fazer, o que eu vi alguém fazendo? Eu sou a Bia Soares, eu sou psicóloga, especialista em terapia cognitiva comportamental e esse é o Pode Destravar. Gente, como que eu estou feliz com o nosso primeiro episódio de 2026. Se você perdeu tudo que aconteceu aí nos últimos dias, eu lancei o Pode Destravar dia 31 de dezembro de 2025, nos 45 do segundo tempo. E aí, se você perdeu, ouça lá, mas eu explico o porquê dessa data aí tão simbólica. E não posso deixar de agradecer o carinho que eu recebi nos últimos dias, mensagens, tanto no meu Instagram, no meu WhatsApp, de pessoas que ouviram e que fez sentido. E Bia, eu gostei muito. Então, muito, muito obrigada. E eu já quero pedir uma ajuda. Já vamos começar esse episódio sendo vulnerável? Gente, eu não sou muito boa, muito criativa, vamos se dizer assim, em pensar em temas aqui para o podcast. É algo que eu ainda vou adquirir aqui como ferramenta, essa criatividade para pensar aqui nos episódios. E aí eu quero pedir sua ajuda. Me ajude colocando aqui o tema nos comentários. O que você quer ouvir de mim? O que você quer que eu traga? Quais são os temas? Tá? Então conto com você com isso, por favor, para que eu consiga manter a constância aqui, porque afinal pensar toda semana em um tema, vamos combinar, que é difícil. Mas vai dar certo e eu conto com vocês, o nosso clubinho aqui, né? Eu tô muito feliz que eu tenho esse espaço de intimidade aqui com vocês, para ser a Bia psicóloga, a Bia empresária, mas também a Bia trazendo as nossas vulnerabilidades, não é? E falando nisso, decidi trazer um tema aqui que eu acho que é muito pertinente para um início de ano, né? Afinal, quando pensamos aí principalmente em empreendedores, empresárias, pessoas que estão no digital ou que precisam aí de estratégias para o próximo ano, eu vejo pessoas ainda postando muito conteúdos sobre as próximas tendências, o que vai dar certo, o que não vai dar certo, qual é o caminho que tem que seguir. E eu confesso que eu sou uma pessoa que acho muito interessante, antes que alguém me xingue aqui, eu acho muito interessante entender quais são as tendências e fazer um estudo de mercado. Eu sou a pessoa que consumo conteúdos disso, afinal eu sou empresária, eu mentoro outras pessoas e eu preciso estar por dentro disso. Mas o que eu quero falar? Não sobre tendências necessariamente, mas sobre o efeito manada que acontece com algumas tendências, né? Eu sempre fui uma pessoa que nunca fui muito a favor de seguir no efeito manada. Seguir no que está dando certo para todo mundo. Inclusive, se você me segue no Instagram, você já viu, ou se você entrar lá, você vai ver que eu já até fiz alguns vídeos, enfim, alguns conteúdos trazendo a minha opinião, que é não necessariamente o que dá certo para todo mundo vai dar certo para você, né? Quando pensamos, né, nesse efeito manada constante, eu vejo que com as redes sociais isso tem aumentado muito mais, porque as redes sociais ela fomenta essa ideia de urgência, preciso seguir o que está todo mundo fazendo, ou não necessariamente esse pensamento, tipo assim, será que eu não estou errado? Será que eu não deveria fazer o que está todo mundo fazendo? Né? E aí isso vai trazendo uma comparação instantânea, né? De todo dia parece que tem alguém na nossa frente. Meu Deus, será que. E eu gosto até de trazer isso para as pessoas que eu mentoro: o seguinte, olha, tenta não seguir as pessoas que falam sobre o mesmo assunto que você. Porque às vezes você está totalmente empolgado aí com o caminho que você está seguindo, com as ideias, e isso já aconteceu comigo também, de estar super empolgada com uma ideia, com um conteúdo que eu ia criar, ou com alguma ideia de um novo produto. E aí eu entrava nas redes sociais, entrava no Instagram, e tinha alguém que falava do mesmo assunto que eu, que estava falando da mesma ideia que eu tinha de uma maneira diferente. E eu ficava, meu Deus, mas será que tá certo mesmo o que eu tô pensando? Será que eu não deveria fazer da maneira que essa pessoa está fazendo? Né? Então, mesmo que você não queira se comparar, automaticamente você se compara com isso, né? E aí, todo mundo vai por um caminho, eu vou por esse caminho também, o que não é sustentável. Porque não necessariamente é o que faz sentido para você. Inclusive, eu ouvi hoje isso em sessão de destrave, uma empresária que tentou alguns caminhos, e ela não é a primeira, eu ouço isso quase todos os dias, seguir um caminho
porque ela viu nas redes sociais que estava dando certo para todo mundo e ela decidiu seguir esse caminho também. O que que aconteceu com isso? Ela tentou, ela construiu, ela projetou isso, mas não foi para frente. Porque no primeiro desafio que ela enfrentou ali, ela desistiu. Então, quando eu sigo no efeito manada, quando eu sigo só porque está todo mundo seguindo aquilo, não é sustentável, eu vou desistir no primeiro desafio. Né? Eu vi muito isso, inclusive, em 2024, se você ouviu o episódio passado, foi o ano que eu fiz uma transição de carreira. E eu vi todo mundo seguindo num único caminho, que era ser mentor ou mentora. Mais uma vez, antes que você me xingue, nada contra mentorias. Inclusive, eu até hoje mentoro pessoas. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente segue no efeito manada, como eu disse, não necessariamente aquilo que eu estou seguindo faz sentido para mim e é sustentável. Então, quando iniciou o ano de 2025, que aquela tendência, que aquele efeito manada de todo mundo fazendo mentoria e algumas pessoas pararam de vender mentoria porque começou a ficar muito batido ali nas redes sociais e tudo mais, muitas pessoas desistiram desse caminho. Porque não era o que ela queria. Ela só seguiu naquilo porque era o que teoricamente traria mais retorno financeiro, ou que disseram que era aquilo que ia dar certo para ela. E eu vi muitas pessoas assim desesperadas, não conseguiram sustentar dentro daqueles desafios. Outras pessoas que de fato que gostavam daquele papel, que tinham capacidade, que tinham conhecimento e que queriam aquilo, conseguiram sustentar e reverter todos aqueles desafios que foram sendo enfrentados ali naquele caminho, né? E eu fiz muito isso também quando eu iniciei como psicóloga clínica. Eu lembro que foi me apresentado, né? Se você é psicólogo e tá me ouvindo, você sabe que são apresentados, ou pelo menos na minha época, eram apresentados únicos caminhos ali, né? Ou você era psicóloga organizacional, ou na psicologia clínica você só poderia atender psicoterapia. E eu falei, cara, não é isso que eu quero. Eu quero seguir num caminho onde a psicologia esteja em diversos lugares. Eu ficava, não é possível, eu vou ter que seguir esse único caminho. Isso me incomodava um pouco, né? Eu sou um pouco hiperativa, eu sou uma pessoa que tem muitas ideias e pensar que eu ficaria a minha vida inteira seguindo aquele único caminho, confesso que me trazia ansiedade. E aí, com as sessões de destrave, a gente conseguiu romper isso. Né? Mas, e aí eu fiquei até refletindo, né, quando eu pensei nesse tema aqui de tendências, de efeito manada, você vai concordar comigo, a gente não precisa ir muito longe ou pensar muito. Pessoas que fazem sucesso ou que conseguiram construir um negócio consistente, elas foram no efeito contrário da manada. Não que quem segue o caminho da tendência ou que segue o mesmo caminho que outras pessoas não tenham sucesso ou não consigam dar certo na vida. Mas eu fiquei refletindo, pessoas que não vão no mesmo caminho, mas elas encontram qual é o caminho que faz sentido para elas. Poxa, tá todo mundo indo por esse caminho, mas isso faz sentido para mim? E aí eu fui até pensando em influenciadores, assim, né, do Instagram, que são considerados maiores, não que eu siga essas pessoas arduamente, mas óbvio que a gente sempre vai ouvir falar, tá? Carlinhos Maia, eu lembro que ele, quando ele iniciou ali gravando o story, era um caminho onde as pessoas postavam 10 stories no dia, então não podia postar muito story. E ele começou a postar 100, e aí acabava os stories, iniciava tudo de novo, num único dia. Ele mostrava ali a vila que ele nasceu, e enquanto todo mundo na época mostrava só as casas, tinha que mostrar lugar bonito. Eu lembro que teve uma época, não sei se você vai lembrar, que todo mundo postava os pratos bonitos de comida. Não que isso não aconteça hoje, mas naquela época tinha toda uma questão estética a ser seguida. Depois veio a Virgínia, né, com o marketing ali de repetição. Vocês sempre tinham que trazer novidade no story, ela veio com esse marketing de repetição, de fazer sempre o mesmo caminho. E aí, outros empresários, Steve Jobs, enfim, eu estou preparando um quadro para o meu Instagram, onde eu falo, né, sobre mentes brilhantes que destravaram. Todos os empresários que nós estamos fazendo esse quadro são pessoas que foram num caminho muito contrário das tendências do efeito manada, foram pessoas que furaram bolhas. Então, para te inspirar aí, em breve você vai ver nas minhas redes sociais. Então, o grande ponto, né? A tendência passa, mas a identidade, ela constrói legado. E óbvio, agora eu vou te trazer aqui 4 chaves para você começar a entender o que faz sentido para você, né? O que faz sentido com a sua essência, o que você precisa para encontrar de fato o seu caminho e entender o que de fato você quer.
Então, primeira chave, faça perguntas que ninguém faz. Então, não só seguir, tá, gente? A gente tem que tomar um cuidado um pouco maior com as redes sociais, porque entra naquilo que eu falei da comparação, de muitas vezes a gente só seguir porque tá todo mundo fazendo. Então, você mudar as perguntas. Não é isso está dando certo para alguém, ou você trazer isso, né? Isso combina com quem eu sou, com a vida que eu quero ter, com o preço emocional que eu estou disposta a pagar. Inclusive, eu vi um vídeo esses dias, eu não vou lembrar quem foi que criou, tá? Se você lembrar quem foi, pode comentar aqui, por favor. Mas um vídeo que a pessoa falou assim: olha, eu faço as metas no caminho contrário. No lugar de pensar quais são as metas que eu quero alcançar profissionalmente, eu penso qual é a vida que eu quero ter primeiro. Porque é isso, gente. Isso tem que fazer sentido com você, com a vida que você quer construir. Porque tanto dentro do seu negócio quanto na sua vida pessoal, você vai precisar seguir um caminho que faz sentido para você, que combine com você, né? Eu vejo muitas pessoas postando sobre o inegociável. Olha, isso é o meu inegociável. Isso precisa seguir no mesmo caminho para você na sua vida profissional também. O que que faz sentido para mim, né? Então, não é que as tendências elas sejam ruins, mas toda escolha sem consciência cobra um preço depois. Então, lembra que eu te falei das pessoas que seguiram um caminho e depois, poxa, não consegui sustentar isso porque não é o que faz sentido para mim, né? E eu vou dizer mais para você. Tem muitas pessoas que estão perdidas porque não têm coragem de se perguntar o que quer. E a gente vai falar um pouquinho mais aqui, acho que inclusive na última chave. Eu falei pra vocês da minha transição de carreira, eu sempre vou por esse caminho porque eu lembro que era o caminho que eu vivia no piloto automático, que é um caminho também. Muitas vezes a gente vai seguindo no efeito manada porque estamos no piloto automático, né? E aí como que eu saio disso? Quando eu tenho coragem de olhar pra minha vida de forma consciente e entender o que eu realmente quero. Porque quando eu estava ali no período trabalhando, inclusive, comenta aqui se você quer que eu traga um episódio falando sobre transição de carreira, que aí eu trago um pouco, de uma forma um pouco mais detalhada sobre a minha transição. Eu lembro que eu vivia chorando na mesa, essa história eu já contei para quase todo mundo, e porque eu queria que outras pessoas me reconhecessem. Eu queria que outras pessoas enxergassem o meu potencial e me dissessem o que eu deveria fazer. Eu trabalhava num banco, né? Trabalhava ali na parte de compras, enfim, eu era muito boa no que eu fazia. Mas não era aquilo que eu queria. Na verdade, eu nem sabia o que eu queria de verdade. Eu já era formada, eu tinha faculdade, eu tinha especialização, mas eu estava no mesmo caminho porque eu não sabia o que eu queria. E para eu sair desse lugar, eu tive que acessar a minha autoconsciência de falar assim, olha, o que que eu quero? O que que eu quero? É isso que eu quero para minha vida? E eu lembro que quando eu tive essa chave de falar assim, poxa, eu não, o que eu estudei, o que eu quero para minha vida não pode acabar sentada numa mesa. Não, não é aqui que eu quero estar. E ali tudo foi mudando, mas eu tive que entender primeiro o que eu queria. Faz sentido para você? Segundo ponto que quase ninguém busca, tá? Isso eu sei porque atendendo muitas pessoas, a grande maioria não sabe. Reconheça as suas habilidades reais. O que que você faz bem? Sabe? E aí eu trouxe até algumas perguntas aqui para você respondendo. Pega papel e caneta se for possível para você aí. O que que você faz bem sem esforço excessivo? Aquilo que você faz bem sem você precisar se esforçar. Eu comecei a pensar muito nisso quando eu comecei a empreender, porque, cara, se você empreende, e você não sabe aquilo que você faz sem esforço, o caminho vai ser um pouquinho mais difícil para você conseguir entender o que faz sentido para você. E aí eu falei, cara, eu me comunico bem. Eu me comunico muito bem. Inclusive, eu vou deixar a dica de um livro aqui para vocês, que eu quero trazer um episódio só sobre ele, inclusive, que é Descubra os seus pontos fortes. Eu já indiquei ele, assim, quase para quase todo mundo eu indico ele, porque ele me trouxe um insight muito importante, que ele traz, nós focamos naquilo que nós não temos e esquecemos de olhar aquilo que nós temos de bom. E aí eu comecei a entender, lendo aquele livro, que eu tinha uma habilidade de comunicação muito forte e uma habilidade de me conectar com as pessoas. E eu comecei a utilizar essas habilidades para aquilo que eu não era tão boa.
Então, de vendas, de fechar contratos. Hoje nós temos contratos aí que tem 2 anos e renova sem eu precisar de esforço, porque eu me conecto com as pessoas. Eu sou a pessoa que me preocupo, que tem empatia, que me comunico. Então, essas habilidades que eu fui descobrindo que eu tinha, é o que me faz o meu negócio dar certo. Não só porque eu sou uma ótima psicóloga, mas porque eu sei me comunicar e porque eu sei me conectar com essas pessoas. Faz sentido? Então, se você não sabe quais são as suas habilidades, você sempre vai olhar para o que te falta e isso é um caminho muito perigoso, tá? Onde as pessoas naturalmente te procuram? Continuando aqui com as perguntas, tá? Onde as pessoas naturalmente te procuram e que tipo de resultado você gera com mais facilidade? São perguntas aí que você precisa responder para entender também essas habilidades, tá? Então, muitas vezes a gente vai por um caminho exaustivo do que falta, do que eu não tenho de bom e a gente esquece de reconhecer o que nós já temos, tá? Terceira chave, você precisa ter clareza dos valores antes de você até fazer as suas metas. Lembra que eu falei do vídeo lá do rapaz que falava sobre pensar no modelo de vida e depois pensar nas metas? É como se fosse esse caminho, tá? Você pensar quais são os seus valores aí negociáveis. Inclusive, tem uma dinâmica que eu faço, eu já fiz inclusive em palestra, que é como que seria, né, no seu aniversário de 90 anos? Qual é o discurso que as pessoas que você mais ama diriam sobre você? Quais seriam as palavras, as características que mais apareceriam? Né? E aí, isso é um exercício para você identificar os seus valores. Mas eu trouxe aqui mais perguntas para você também identificar aí os seus valores, tá? O que eu não abro mão? Que tipo de rotina eu quero ter? Que tipo de pessoas eu quero ser enquanto construo? Então, qual é a pessoa que eu quero construir? Quais são os valores que essa pessoa tem, tá? Então, seus valores é aquilo que importa para você, é aquilo que muitas vezes, eu diria que na grande maioria das vezes, nós acabamos esquecendo, né? Inclusive, essa é uma meta minha esse ano, não esquecer os meus valores e viver de acordo com os meus valores, porque isso é importantíssimo. A gente precisa olhar para aquilo que é o que nos sustenta, né? Então eu quero ir muito por esse caminho esse ano. Estou aqui batalhando para chegar nisso, tá? Quarta chave, e essa vai doer um pouquinho, mas assuma a autorresponsabilidade. Você precisa ser responsável pelo caminho que você vai seguir. Ai, Bia, mas é que eu tenho um mentor e o mentor disse para eu seguir esse caminho. Como eu disse, eu não tenho nada contra mentorias, eu faço mentorias. Eu tenho mentores, eu sou a pessoa que mentoro outras pessoas. Mas você precisa ser a pessoa que tem clareza do caminho que você quer seguir. Quais são os seus valores? O que faz sentido para você? Então, independente do que te é direcionado, você vai precisar entender se isso funciona para você. Isso funciona para mim? Isso faz sentido para mim? Porque senão, como eu disse, não vai ser sustentável. Então, pare de terceirizar decisões. Então, decisão para tendências, o que os gurus estão falando, quais são as expectativas alheias, porque tem muito isso também. Ai, mas o que as pessoas não estão esperando isso de mim? Né? Inclusive, eu até trouxe um pouquinho no último episódio da semana passada sobre muitas vezes a gente ir num caminho contrário até do que a nossa família gostaria. Né? Eu trouxe o exemplo, né, de pessoas que prestaram concurso público e que decidiram empreender e que muitas vezes a família vai contra. Você vai seguir no caminho que é bom para você ou no caminho que as outras pessoas acham que é bom para você? Porque no fim, gente, quando tá só você e você, como que é? Quando está você sozinha? Você tá feliz com a vida que você tá levando? Ou você tá seguindo só porque, poxa, eu não posso frustrar outras pessoas? A responsabilidade do seu caminho é seu. É sua. É sua responsabilidade. Essa responsabilidade é você que tem. E se você não está feliz com a vida que você vive hoje, é sua responsabilidade mudar isso. Pare de colocar isso a culpa em outras pessoas. Por mais que sejam pessoas importantíssimas para você, você precisa seguir o caminho que faz sentido para você.
E aí, gente, fez sentido? Como é que foi esse episódio aí pra vocês? É um ponto aí um pouco polêmico. Tentei trazer aqui um pouquinho de cada parte em relação ao que eu acredito sobre o efeito manada. Mas principal ponto, você precisa seguir dentro do caminho que faz sentido pra você. Vou ser um pouco repetitiva em relação a isso, mas é verdade, né? Anote essas chaves aqui que foram faladas, essas perguntas que eu fiz pra você e agora, reflita nisso e entenda se de fato você está fazendo o que você quer ou se você está só seguindo nas comparações, naquilo que outras pessoas te disseram, se você está feliz com essas decisões, porque no fundo, todo mundo sabe exatamente o que quer. Muitas vezes a gente tem medo de acessar isso, mas todo mundo sabe exatamente qual o caminho que quer seguir. Bom, e aí o nosso quadro de Destrave da semana. Ai, gente, quero compartilhar um destrave que você falou assim, ai, Bia, que bobagem, né? Mas no ano novo a gente recebeu alguns familiares nossos aqui em casa e a gente fez aquela brincadeira de imagem e ação. E eu lembro, gente, que eu morria de vergonha de fazer mímica, eu ficava morrendo de medo de julgamento, ou de eu fazer alguma coisa errada, ou das pessoas, de eu parecer feia e as pessoas me julgarem. E aí, o meu destrave da semana é porque eu consegui ser muito vulnerável e consegui brincar de uma maneira muito legal. Eu me senti à vontade, eu passei vergonha, eu sentei no chão, eu dei cambalhota. Cambalhota não, porque eu não sei dar. Mas quase isso. E eu fiquei muito feliz, né? Eu comecei muito ruim com o pessoal, todo mundo brincando, né? Me zoando com a minha cara, porque eu tava fazendo tudo errado, tudo cagado, e no final eu tava indo tão bem que todo mundo tava acertando tudo, né? Então esse foi o meu destrave da semana. Comenta aqui qual foi o seu destrave aí desse ano novo, dessa semana, e se permitam ser vulneráveis, não é? Porque seguir o caminho que a gente quer seguir, seguir um caminho de furar bolhas, de ir contra o efeito manada, é também se permitir ser vulnerável. Porque talvez você seguindo um caminho contra a manada, você seja até julgada, né? As pessoas podem até dizer, tá louca, mas ninguém tá fazendo isso. E tá lá você seguindo naquele caminho. Mas se é o que faz sentido pra você, se permita ser vulnerável nesse caminho também. Bom, comenta aqui, não esqueçam de deixar a sugestão de tema, não esqueça de deixar o destrave da semana e principalmente se fez sentido pra você, se você gostou, compartilha com alguém que você fala assim, não, precisa ouvir isso também, porque além de me ajudar a divulgar o meu trabalho, você está ajudando uma outra pessoa também a ter todas essas reflexões que nós conversamos aqui. Um beijo enorme e até na próxima semana. Tchau, tchau.